Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o ensino da língua inglesa. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a coordenadora do Centro de Idiomas do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, professora Caroline Flight, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Caroline, seja muito bem-vinda ao Diálogos, uma alegria imensa recebê-la. Eu que agradeço, é uma alegria pela oportunidade, o privilégio de contemplar esse momento e, de certa forma, poder contribuir um pouquinho para essa reflexão desse assunto tão importante e tão pertinente. Eu agradeço a oportunidade. Vamos começar falando sobre os desafios, professora, do aprender um novo idioma. Quando uma pessoa decide por dominar um segundo idioma, eu gostaria muito de saber quais são os primeiros desafios que ela vai enfrentar. Sempre que você precisa sair da sua zona de conforto, é um desafio, né? E nem sempre ele é fácil. Contudo, depende muito da sua predisposição que você almeja alcançar esse objetivo. Então, o inglês não é diferente. Aprender um novo idioma é sempre desafiante. A partir do momento que você gosta do idioma, ele é um pouquinho menos difícil, né? Vamos falar assim. A partir do momento que você precisa enfrentar com uma certa cobrança, uma certa exigência, ele acaba sendo mais desafiante. Então, nós sempre recomendamos que o ideal é que você aprenda no seu tempo, na sua disposição, da forma com que você se cobre menos, você se compare menos com o tempo de aprendizagem de uma outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo, tem o seu momento e tem a sua habilidade para ser desenvolvida. Eu acho interessante essa sua fala sobre a questão do tempo e da comparação, porque as habilidades dos seres humanos, elas são diversas, né? Um tem para o aprendizado para um novo idioma, e o outro tem, de repente, para um esporte. E eu acho que é interessante a professora falar um pouquinho mais sobre essa questão. Exato. Existem habilidades e competências diferentes. E aprender um novo idioma envolve exatamente isso também. Então, é interessante nós pensarmos que vai depender muito do teu tempo de determinação a qual você almeja alcançar esse aprendizado. Então, para alguns acaba sendo mais fácil por você, de fato, ter aquela habilidade com uma predisposição maior. Mas isso não significa que é impossível que você não consiga acontecer o aprendizado. Então, vai depender muito de você reconhecer esse autoconhecimento, de você entender quais são suas habilidades e as suas dificuldades, para que você consiga dispor de uma dedicação ainda maior, de acordo com a dificuldade que você tem, né? Então, o inglês, ele contempla, para a comunicação acontecer de modo geral, os 4 pilares da comunicação, que é o ouvir, falar, ler e escrever, né? Que são os 4 pilares para a comunicação. Que no inglês seria o listening, o speaking, o reading e o writing. Então, é normal o aluno ter uma habilidade um pouquinho maior, às vezes, no falar, ou às vezes no escrever. Então, é muito comum, às vezes, o aluno perceber que ele entende muito bem, mas na hora de expressar a oralidade ele tem um pouquinho mais de dificuldade. E, às vezes, o colega, né, o amigo, já não tem essa mesma dificuldade. Ele fala muito bem, mas na hora de ler já tem uma dificuldade maior. Então, a partir do momento que você reconhece essas habilidades, você precisa canalizar a sua energia, a sua dedicação para suprir essa dificuldade e conseguir, então, alcançar, de fato, essa comunicação do idioma inglês. Muito bem. Eu queria colocar uma questão aqui e entender, professora, do ponto de vista do processo cognitivo. Como é que funciona o aprendizado de um idioma? E aí eu queria, inclusive, que a professora fizesse uma comparação do idioma nativo e daquele idioma que não é nativo. Como é que funciona isso do ponto de vista da aprendizagem do processo cognitivo? O que nós entendemos e neurologicamente é comprovado é que quanto mais jovem, né, por isso da criança, nós tanto incentivamos o aprendizado do idioma inglês quanto mais jovem. Certamente os paradigmas de dificuldade são outros, né? Tanto que neurologicamente se fala que até 13 anos você consegue adquirir aquela informação, aquele aprendizado, aquele idioma. Após os 13 anos, aí de fato você passa a aprender aquele idioma. Então, quanto mais jovem, a criança aprende de uma forma um pouco mais natural, né? Então, assim, até porque as comparações, as cobranças são outras, os estereótipos são outros, então a criança aprende, ela está adquirindo de uma forma muito mais natural, né? Os estímulos são outros, a sinapse neurológica é outra, então ela acaba absorvendo todo esse conteúdo novo, seja para o idioma inglês como qualquer outra habilidade que ela queira aprender. Por isso que é tão importante nós estimularmos as crianças, os jovens, para que eles possam ter mais estímulos para aprender coisas novas de modo geral, que é onde se expande o conhecimento.
O nosso cérebro não deixa de ser um músculo, então o sedentarismo ele não é interessante para nenhuma parte do corpo, inclusive para o cérebro. Por isso da importância de você praticar uma atividade física, um esporte, por exemplo. E quando você parte para a parte neurológica é a mesma coisa. Quanto mais estímulo neurológico você tiver, mais conhecimento você adquire. Então, quanto mais jovem você passa a exercitar essa atividade neurológica, mais conhecimento você adquire e, consequentemente, menos dificuldade você vai ter. Então, vamos comparar a prática esportiva, né? Eu acho muito rica essa comparação. Muitas vezes, a pessoa que já tem uma certa maturidade, uma idade mais avançada, ela tem um pouco mais de complexidade em manusear algumas atividades físicas. E aí, quanto mais jovem, ela tem uma destreza, uma flexibilidade corporal muito maior. E na parte neurológica não é diferente. Quando você é mais jovem, você absorve de uma forma mais natural e você aprende mais facilmente. E diferente de quando você tem uma idade um pouco mais avançada, então aprende-se talvez com um pouquinho mais de dificuldade. Então, até os 13 anos, você adquire aquilo naturalmente. Após os 13 anos, acaba sendo possível, lógico, de aprender. Nunca é tarde para se aprender, mas aí entende-se que existe um desafio um pouquinho maior. Professora, e o intercâmbio, ele entra nesse contexto do exercício? Exato, exatamente. A partir do momento que você tem essa vivência, você aprende de uma forma ainda mais natural. Porque você está vivenciando, você está executando aquelas ações. Então, é muito mais fácil você... na verdade, você acaba... eu não gosto muito da palavra tradução, né? Eu gosto muito da questão de interpretar as situações. Então, você acaba associando com a sua língua materna e aí, consequentemente, fica mais fácil. Porque existem coisas na língua inglesa que não tem como você traduzir, e sim interpretar. São verbos totalmente diferentes, né? A tradução com a interpretação. Então, quando você tem essa vivência, que é o que o intercâmbio proporciona, essa vivência te traz essa associação que fica mais fácil de você entender como que é na língua materna com o segundo idioma. Então, você aprende um pouco mais rápido. A sinapse neurológica é muito mais rápida e o aprendizado acontece mais naturalmente. Que bacana. Quero falar um pouquinho, professora, sobre a questão das contribuições em relação à questão da formação, além do domínio propriamente do idioma. Quando se define estudar uma nova língua, do ponto de vista da formação, quais contribuições o sujeito acaba adquirindo? O aprendizado, a informação, o conhecimento é libertador para todas as áreas da vida, inclusive no processo cognitivo. Então, conforme nós falávamos inicialmente na nossa entrevista, quanto mais estímulos, mais conhecimentos você tiver, mais expansões de vida você vai ter. Ele quebra barreiras, ele quebra limites e padrões. E o idioma inglês também faz isso. Então, seja em qualquer área da sua vida, seja no lazer, na vida profissional, na vida acadêmica, aprender um outro idioma, ele te expande novas oportunidades. Ele acaba refletindo diretamente no seu network, né? A língua inglesa, ela te dá novos olhares, novas concepções de vidas, novas leituras de mundo. E, consequentemente, te dá muito mais oportunidade. Seja para uma música, para um filme, para uma bibliografia. Então, você passa a consumir novos conhecimentos por ter essa ferramenta de conhecer esse idioma. Então, ele expande certamente a parte cognitiva, a parte relacional, por você ter essa ferramenta a mais para expandir o seu conhecimento cada vez maior. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre, fazer um recorte na questão do inglês. Existem, eu acho que assim, modalidades no sentido, ou uma sonoridade diferente, dependendo do inglês que você investe em aprender, no sentido de o americano é de um modo, de repente o britânico é do outro. Como é que funciona isso, professor? Isso é muito a questão do sotaque, das entonações, do regionalismo. Que isso nós enfrentamos em qualquer idioma, né? No inglês não é diferente. Mas se formos analisar a nossa língua materna, no caso a língua portuguesa, não é diferente. Então, só para compararmos, se você conversar hoje com um sulista, né, uma pessoa nascida em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, a entonação, alguns vocábulos, algumas pronúncias, algumas gírias, algumas expressões certamente serão totalmente diferentes se você conversar com o nordestino, com o paulista, com o carioca. Então, isso já existe na língua portuguesa e na língua inglesa não é diferente. Então, quando nós falamos do inglês britânico, do inglês americano, porque envolve a estrutura do idioma com regionalismo de vocábulos diferentes. Há um tempo atrás, existia muito esse paradigma de aprender inglês britânico e inglês americano. É inevitável que nós tenhamos essas diferenças. É igual algumas expressões, né? Por exemplo, no sul você chama de guri, né? Então, já em São Paulo, o carioca já não se chama essa expressão, esse idioma. No inglês não é diferente.
Contudo, hoje nós temos que pensar que o inglês ele está cada vez mais globalizado. E você precisa dominar o inglês para conversar com o asiático, por exemplo, em que o sotaque dele não será britânico nem americano. A formação dele, sim, pode ser que ele tenha tido um embasamento bibliográfico, né, de formação para vocábulos estruturais britânicos, mas a entonação não acaba sendo a mesma, né? Então, hoje, as bibliografias, as referências, as editoras procuram trabalhar essa estruturação do inglês globalizado e não só restrito para o inglês britânico e americano, porque não é só lá e não serão somente com esses nativos que nós teremos que nos comunicar com a língua inglesa. Então, entre brasileiros, a gente já percebe uma certa entonação, um certo sotaque diferente. Por mais que nós tenhamos que trabalhar e desenvolver a fonologia da língua inglesa, hoje o inglês ele é globalizado e não só restrito a essas duas nações. Que interessante. Eu queria aproveitar aqui, professora, e te perguntar uma questão que eu acho que ela chega a ser quase óbvia, mas é interessante que a gente converse sobre ela, que é a questão do aprendizado de um novo idioma, aí pode ser o inglês, o espanhol, enfim, e o seu relacionamento, aos seus reflexos no mercado de trabalho. Hoje é um número bastante gritante, mas nós não podemos deixar de mensurá-lo. Apenas 43% da população mundial é bilíngue. Contudo, apenas 40% da população consegue ter comunicação fluente do inglês, entendendo que é uma língua, né, nata, língua franca e globalizada. Contudo, no cenário brasileiro, apenas 5% da população brasileira se comunica com inglês. Mas desses 5%, apenas 1% da população é fluente na língua inglesa. Então, é um número bastante expressivo, né, que o Brasil precisa rever e considerar a destreza dessa aptidão da língua inglesa, entendendo que o mundo fala, né, essa língua franca. Então, hoje é um diferencial muito grande quem consegue ter essa destreza com a língua inglesa, entendendo que abre-se portas tanto no campo profissional, no campo acadêmico, né? A vivência com a destreza da língua inglesa te oportuniza um network muito mais amplo. A nível de mercado de trabalho, existe uma estimativa que aumenta-se 70% da sua remuneração financeira por ter essa formação, essa proficiência da língua inglesa. Então, entendendo que está cada vez mais escasso a mão de obra qualificada, bilíngue, né, e fluente na língua inglesa, é um diferencial que abre portas, né? Sem contar no campo pessoal também. Você poder ter esse contato com a língua inglesa, seja por meio de um filme, que você pode entender que nem sempre a tradução vai ser de fato a realidade da interpretação da cena, a questão da própria internet hoje, né, da digitalização, da questão, né, do mundo digital que vivemos. A tecnologia hoje ela é muito voltada para ter esse idioma também. Questão de amizades, questão cultural, músicas, filmes. Então você passa a beber de conhecimentos diferentes por você ter essa habilidade com o inglês. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Caroline Flight sobre o ensino da língua inglesa. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521.
Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre o ensino da língua inglesa. Quem está aqui comigo, conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora, coordenadora do curso, coordenadora do Centro de Idiomas do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, professora Caroline Flight. Professora, eu queria colocar uma questão aqui, que é a questão voltada ao aprendizado de um terceiro idioma. Eu gostaria muito de saber, quando nós dominamos um segundo, fica mais fácil dominar um terceiro, um quarto e aí por diante? Sim, com certeza. A partir do momento que neurologicamente você já teve acesso a estímulo, a um desafio novo, um terceiro caminho é ainda mais fácil. Porque neurologicamente a mente humana, a sinapse do processo de ensino-aprendizagem, ela já aconteceu. Então o desafio acaba sendo muito menor. Sem contar que as comparações do idioma, elas acabam sendo pontes de acesso para você ter informações ainda mais complementares. Então é comprovado cientificamente que a partir do momento que você tem a destreza de um segundo idioma, o terceiro e o quarto são ainda mais fáceis de serem adquiridos. Agora, existe ou não aquela questão de um idioma é mais fácil ou é mais difícil do que o outro, ou não? Isso de repente é uma questão muito do relacionamento de quem está aprendendo. Exato, João, que isso é muito relativo. A questão de facilidade e dificuldade é tudo uma questão de ponto de vista, né? Mas claro, a estatística comprova que existem idiomas, tanto é que a língua portuguesa, ela está entre um dos 5 idiomas mais difíceis de serem aprendidos. Então, graças a Deus, somos privilegiados em nascermos nativos com a língua portuguesa, né? Porque de fato ela está pela questão da estrutura do idioma. Então, por exemplo, a língua portuguesa contempla de variações verbais que a língua inglesa não se contempla, né? Então, por essa uma série de fatores, de estruturas gramaticais falando, acaba sendo menos difícil ou mais fácil de se aprender. Então, existe sim um idioma que é mais fácil, menos complicado por essas questões estruturais. Visto que, além disso, a partir do momento que você tem a destreza de um segundo, o terceiro acaba sendo mais fácil porque você já tem esse paradigma, esse estereótipo quebrado para poder adquirir conhecimentos novos. Professora, do ponto de vista do mercado hoje, em termos de necessidade e urgência de idiomas, se você tivesse que escalar aqui a necessidade de aprendizado, quais seriam os primeiros? Bom, hoje o inglês ele já não é mais um diferencial. Você precisa ter a nível de competência para disputar uma boa colocação no mercado, né? Eu sempre reflito com os meus alunos a seguinte questão. Imagine você enquanto empregador. Chega para você 2 currículos ou 2 indicações de profissionais. Então, falando um pouquinho do ensino médio, que é uma das áreas que eu atuo também, e do ensino técnico, a qual eu coordeno no Colégio Salesiano Dom Bosco aqui de Americana. Chegou para você 2 currículos, né? E esses 2 currículos têm ali as mesmas habilidades, formação no ensino técnico, ou então segundo grau, que é o ensino médio concluído. Contudo, um candidato, ele tem a habilidade da língua inglesa, ele é fluente na língua inglesa. Você, enquanto contratante, qual dos 2 contrataria? Certamente o que te traz mais conhecimento, o que te agrega muito mais valores para a sua marca, para a sua empresa, para a sua atividade a qual deve ser exercida. Então, o inglês, sim, ele é primordial. Muito difícil você conseguir uma boa qualificação no mercado, principalmente algumas áreas que envolvem tecnologia, informática, parte de engenharia, se você já não tiver inglês. Assim como a tecnologia digital. Hoje você não se vê mais sem, por exemplo, o recurso do telefone, né, que é um outro item de tecnologia. E falar inglês ele também é primordial. Inclusive, eu até oriento os meus alunos que é importante ele já pensar num segundo idioma, porque o inglês já é mais do que necessário ele conter na bagagem de formação acadêmica dele. Interessante. Quero até voltar um pouquinho, você até falou no primeiro bloco sobre as questões de ordem cultural. Quando define-se, né, estudar um novo idioma, além do aprendizado, existem elementos que, de alguma forma, estão inseridos nessa bagagem, né? De repente você aprende sobre a culinária de um determinado país ou região, enfim, do mundo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é, você aprende um novo idioma, mas junto com ele vem muitas outras coisas que, às vezes, a gente nem imagina quando a gente vai começar a estudar, né? Exatamente. É uma fala que eu sempre gosto de reforçar. O conhecimento, ele é libertador. Ele rompe fronteiras, ele rompe barreiras. E o fato de você ter esse conhecimento numa língua estrangeira, nesse caso a língua inglesa, a qual estamos refletindo, ele te permite essa expansão na parte gastronômica, na parte cultural, na parte de
lazer, seja filme, música, na parte empresarial, profissional. Então, o próprio network, você passa a ter contatos e você pode ter amizades sem fronteiras por você conhecer essa língua franca, né? Que é a língua globalizada, que é a língua inglesa. Então, o inglês ele acaba sendo um ponto de comunicação, qualquer seja a tribo que você possa estar, né? Seja num país nativo deles ou não. Então, isso expande, isso, assim, te agrega muito mais conhecimento e informações por você ter essa ferramenta que conecta o mundo. E o que eu acho interessante, professor, aqui, quando se fala, por exemplo, do idioma inglês, normalmente ou a gente liga aos Estados Unidos ou, enfim, algum país da Europa, mas o que é interessante nessa questão é que existem, por exemplo, muitos países na África que falam inglês. Exatamente, por ser a língua franca. E o que vem a ser uma língua franca? Exatamente essa língua que faz com que uma tribo possa se comunicar utilizando esse idioma. Sim. Então, por ser uma língua franca, a língua que conecta o mundo e todas as tribos e todos os grupos, a partir do momento que você tem essa ferramenta a seu favor, você quebra toda e qualquer barreira, né? Seja em qualquer área da sua vida, pessoal, profissional, acadêmica, né? Então, certamente são conhecimentos a mais que você pode expandir. Uma questão que acho que vale muito a pena a gente conversar aqui, professora, é a questão da autoestima, a questão da subjetividade. Você deve ter visto isso inúmeras vezes durante a tua vida profissional. E o que você pode falar sobre esta experiência, né? No sentido de ver alguém que, num primeiro momento, não dominava o segundo idioma e depois passa a dominar do ponto de vista da autoestima, da subjetividade? O conhecimento, ele trabalha inclusive o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você pode se expandir, né? E potencializar as suas fragilidades e manter as suas facilidades. E o inglês, ele contribui exatamente para isso também. A partir do momento que você tem esse acesso a esse conhecimento com o inglês, ele vai te oportunizar muitas outras experiências, muitas outras vivências, muitas outras situações que certamente vão alimentar ainda mais esse autoconhecimento a ser expandido. Então, o inglês certamente ele potencializa isso, né? A sua expansão de modo geral, a sua evolução, né? Porque você passa a ver as coisas com outros olhos por ter o conhecimento. Então, o que até então você não conhecia, você passa a conhecer, e quanto mais você conhece, mais a intimidade acontece e a familiarização ela é expandida. Você só tem convívio e expansão a partir do momento que você tem essa intimidade. E o inglês, ele tendo essa intimidade com você, você pode ver a vida com outros olhos, as situações com outras experiências, que até então, se você não tivesse essa ferramenta, você ficaria restrito àquele único prisma, aquele único olhar, aquela única vertente de entender as coisas. E aí você passa a ter poderes quando você tem conhecimento. Você não precisa acreditar no que te falam. Você tendo conhecimento e informação, você passa a ter poder de decisão. Você passa a ter o poder de análise, de ouvir uma interpretação, uma tradução e ver se de fato aquilo provém ou não da verdade. Se aquilo confere ou não com a tradução. Porque no inglês, assim como nos outros idiomas, a tradução nem sempre ela é íntegra. E aí compete a você, sabendo daquela informação, julgar se é pertinente ou não para você. Seja numa escolha de um lazer, seja numa escolha profissional. Sendo você lendo ali um manual, você precisa ter a destreza para poder utilizar daquele recurso, né? Então você pode às vezes deixar de expandir um recurso que você compra, por exemplo, porque chega um manual, você não sabe utilizá-lo por não entender da ferramenta, né? Então você deixa de explorar aquela ferramenta por não conhecê-la. E isso imagina em todos os âmbitos da sua vida. Professora, agora gostaria muito que a professora deixasse um conselho aqui, principalmente para o jovem que vai ter acesso a esse conteúdo, no sentido de aconselhar mesmo, né? De repente, esse jovem, ele quer aprender um segundo idioma, mas ele se sente numa situação desfavorável, talvez porque acha talvez que é difícil, ou enfim, que de alguma forma possa acreditar que não vai dominar esse segundo idioma. Quais são os conselhos e quais caminhos é possível trilhar para que essa conquista aconteça? Eu parto do pressuposto que primeiro você tem que ter a tomada de decisão. De querer. De querer. Decida querer, decida alcançar aquele objetivo. Trace a sua meta. Sua meta é o quê? Aprender o inglês? Então vamos, indiferente dos recursos que você tenha, indiferente das dificuldades que te apareçam. Então, e não se compare. Porque às vezes o colega vai numa metodologia diferente, para ele é mais eficaz, o tempo que você almeja ser menor ou maior. Então, primeiro seria a meta, segunda decisão, enfrentar aqueles desafios. Não se comparar com o tempo de aprendizagem que você tem ou que o seu colega, a sua pessoa próxima possa ter. Utilizar dos recursos que você possa ter, embora para você possa ser limitado esses recursos, mas use as ferramentas que você tem. Hoje em dia temos tantas opções
né? Seja por meio de aplicativos, sites, canais na internet, enfim. Então, use desses recursos. Não pense que esses recursos são poucos ou são muitos para você aprender. Se dedique, né? A dedicação, a disciplina vão gerar resultados. E mesmo com os desafios, a persistência faz com que você alcance aquilo, né? E claro que as dificuldades acontecerão, e normal que aconteça, porque você tem que sair da sua zona de conforto, e tudo bem, faz parte do avanço, você superar essas dificuldades, e sempre manter a constância para que esse resultado aconteça, né? Então, impossível não é possível sim, dedique-se que você consegue com certeza aprender, né? Existem várias formas, vários caminhos, várias metodologias. Você precisa se autoconhecer para ver qual que é a metodologia que para você é mais eficaz. Muitas vezes para o seu colega, para o seu irmão, amigo de trabalho, serviu aquela metodologia, mas para você talvez não sirva. E não significa que você é menos capaz ou mais capaz para alcançar aquilo, né? Então você tem que ver qual que é a ferramenta, qual que é o canal de comunicação, de aprendizagem que para você é mais eficaz e se dedicar naquele perfil. E certamente você conseguirá. Então é muita resiliência, é muita dedicação, muito empenho e que é possível com certeza. Professora Caroline Flight, gostaria demais de te agradecer pela partilha, pela amizade, pela parceria de sempre. Muito agradecido e aguardo agora as suas considerações finais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é uma alegria imensa estar aqui, poder contribuir de uma forma da reflexão desse assunto tão importante e pertinente, pela nossa amizade, pela oportunidade. Agradeço também em nome do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, o qual eu tenho uma alegria e satisfação de poder representá-los aqui também, nesse assunto que é tão relevante e que tanto o colégio preza e incentiva, né, e reconhece com os nossos alunos. Nós temos essa preocupação da formação da língua inglesa com os nossos alunos desde a educação infantil. Tanto é que nós temos nessa disciplina da língua inglesa desde a educação infantil até o ensino técnico, né, a qual eu tenho a oportunidade também de dirigir nessa parte da coordenação. E entendendo a relevância, né, da formação do nosso aluno, da pedagogia salesiana, o quanto isso contribui, né, na quebra de fronteiras, né, que a língua inglesa oportuniza para os nossos alunos. Então, reconhecendo essa importância, nós incentivamos. Então, é uma alegria representar o colégio nesse momento dessa reflexão, pela nossa amizade também. E a consideração que eu trago para quem, né, nos ouve, quem nos assiste, a necessidade de superar esse desafio para aqueles que ainda não têm essa habilidade com a língua inglesa. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para aprender. O conhecimento, ele é libertador, né? O conhecimento, ele rompe qualquer fronteira, ele te dá o poder de escolha, de expansão. Então, eu incentivo para aqueles que ainda não têm essa habilidade, para que se sintam desafiados a começar, né? Seja hoje, seja amanhã, mas comecem. O mais difícil é começar, né? Essa tomada de decisão, de enfrentar esse desafio dessa meta. É possível sim, todos somos capazes de aprender, seja a língua inglesa ou qualquer outro idioma, né? E é importante esse reconhecimento, essa decisão, e certamente o conhecimento virá com muita resiliência, muita dedicação, e a expansão do conhecimento acontecerá com certeza. Obrigado, viu, professora? Eu agradeço, sucesso para vocês e para todos nós. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre o ensino da língua inglesa. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora coordenadora do Centro de Idiomas do Colégio Salesiano Dom Bosco de Americana, Caroline Flight. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.